Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Tiago, ele apresenta, como eu disse, algumas orientações sobre como nós devemos enfrentar as provações. E a primeira orientação é que você deveria ver essas provações como motivo de grande alegria. Essa é a primeira coisa. O cristão deveria olhar as provações como motivo de alegria. Veja bem, a diferença entre nós, cristãos, e os que não são, não é que eles passam provação e nós não. Não é verdade isso. Nós passamos pelas mesmíssimas provações, dificuldades e problemas que os nossos amigos descrentes passam também. Quando cai um avião, morre crente e descrente. Quando vem uma pandemia, crente fica doente exatamente como os outros ficam. Quando chega um problema econômico, a sua empresa vai fechar, tanto quanto a do seu vizinho, que não é cristão. Então, ser cristão não significa imunidade dada por Deus às provações. Na verdade, às vezes é até o contrário. É até o contrário. Você vai encontrar pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, mas que têm problemas constantes na vida. Um filho que vai precisar de ajuda o resto da vida, pais que estão doentes e idosos e que você vai ter que cuidar, problemas financeiros, problemas e angústias referentes ao status migratório, que é muito comum no meio da comunidade. Então, todas essas coisas são provações que chegam para quem é crente e para quem não é. A diferença está na maneira como nós reagimos. E Tiago começa aqui dizendo que nós devemos ter devemos ter alegria pelas provações. Eu vou ler o verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerar motivo de alegria. Veja, eu não acho que Tiago está dizendo assim, que você deve ter essa atitude. Eu estou com câncer. Que coisa maravilhosa, não é? Eu não acho que Tiago está dizendo isso. Ele está dizendo que você vai dizer, meu Deus, cura meu câncer, trata de mim, cuida de mim, e no meio disso tudo, você sabe que seu estado de espírito é de alegria e regozijo. Por quê? E a razão está no verso seguinte. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A razão que Deus dá para que eu me alegre durante as provações é entender o propósito delas. As provações são mandadas por Deus com o objetivo, ele diz aqui, de produzir perseverança. Veja o final do verso 2, é o início do verso 3. Vocês sabem que a prova da sua fé, provação é exatamente isso, ela testa a nossa fé. O que é que ela vai testar? Você é crente mesmo? Quando as dificuldades vêm, a pergunta é, você é crente mesmo? Você vai continuar a louvar a Deus mesmo que você perca tudo, como Jó? Então, o que é provado realmente é a nossa fé. Então, Tiago está dizendo aqui, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A provação vem, primeiro, com o objetivo de produzir perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a ser crente, mesmo quando tudo está errado. Você persevera, você é resiliente, você não abandona o cristianismo, não abandona a sua fé. O que acontece muitas vezes é que quando a provação chega, o crente desanima, ele fica com raiva de Deus, para de vir à igreja, para de orar, para de ler a Bíblia e assim por diante. Então, Tiago está dizendo, essa não é a atitude correta. Você deve se alegrar, porque essas provas, elas estão produzindo perseverança na sua vida. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, Deus vai fazer isso até que você seja completo, perfeito, experimentado nessa área. Então, sabe quanto tempo isso vai acontecer na sua vida? Até sua morte. Até você morrer, Deus vai estar provando a sua fé para produzir perseverança. Porque ele está dizendo aqui, a perseverança deve ter ação completa, olha só o propósito. Verso 4. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando ele diz aqui, sem que falte a vocês coisa alguma, ele está se referindo às virtudes cristãs. Que não falte confiança, que não falte perseverança, que não falte resiliência. Então, esse é o primeiro ponto. Eu entendo por que Deus me prova. Eu entendo por que o dinheiro está contadinho, as finanças estão apertadas. Eu entendo por que o meu documento não está saindo. Eu entendo por que meu filho, minha família, meu marido, minha esposa estão doentes e com muita dificuldade. Eu entendo por que eu não estou conseguindo arrumar um trabalho. É que Deus está provando a minha fé. E o objetivo de Deus não é me desanimar, mas produzir perseverança, porque Ele quer que eu seja completo, sem que me falte nada do caráter cristão, para que eu seja um cristão completo, maduro e experiente. Isso é a primeira coisa. A primeira coisa como você deve fazer para enfrentar a provação é motivo de grande alegria, porque você sabe o que é que está acontecendo. Segunda coisa que Tiago ensina é que nós temos que orar por sabedoria na provação. Verso 5.
até o verso 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A segunda coisa que a gente tem que fazer é pedir sabedoria. Veja aqui a conexão entre o primeiro ponto e o segundo. Ele terminou o primeiro ponto dizendo que, veja aí no verso 4, Deus quer que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aí ele continua, se algum de vocês tem falta de sabedoria, entenderam a alegação? Verso 4 e 5, Deus me prova para que não me falte nada, nenhuma das virtudes. Se está faltando sabedoria, você ora e pede a Deus. Por que Tiago focou logo na sabedoria, como sendo aquela coisa que a gente precisa? Porque na aprovação, a aprovação, na verdade, ela vai exigir de nós sabedoria, porque nós temos que tomar decisão. Meu filho está nas drogas. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Preciso tomar uma decisão. Minha filha apareceu grávida do namorado. Como é que nós vamos fazer? Aborta? Adota? Casa? Não casa? A minha empresa está passando por muita dificuldade financeira. Será que eu posso dar uma ajeitada na declaração para o imposto de renda? Ou, entende? Quando a aprovação chega, o cristão entra num dilema ético. Como é que eu resolvo o problema sem violar um princípio da lei de Deus? Que decisão eu posso tomar para não pecar, para não desonrar a Deus? O descrente não tem esse problema. O descrente não tem. A empresa está falindo, ele vai dar um jeito, vai achar um caminho, vai burlar o imposto de renda e assim por diante, vai fazer negócio desonesto e assim vai. Mas o crente é diferente, ele não pode tomar esse tipo de atitude, porque ele teme a Deus, honra a Deus, e ele não quer publicamente fazer alguma coisa que desonra a Deus. Então, o que é que a gente mais precisa na hora da aprovação? Sabedoria. Sabedoria é entender qual é a melhor solução à luz do temor de Deus. Não é uma coisa que você aprende em Yale, Harvard, Oxford. Eu me lembro do tempo que fui chanceler da Universidade Mackenzie em São Paulo durante 10 anos. A Universidade Mackenzie é uma das maiores universidades particulares do Brasil. 40 mil alunos, 3 mil professores. E eu conheci gente formada em Yale, Oxford, Princeton, na USP, Campinas, gente com mestrado, doutorado, PhD, DDD, ODD, todas as siglas que você imaginar. Gente top na linha, mas a vida desgraçada. Já ia no terceiro, pensando numa pessoa aqui em particular, já ia no terceiro casamento, os filhos odiavam o pai, filho nas drogas, a família destroçada. Então, ele não tinha sabedoria, ele tinha conhecimento intelectual. Então, a sabedoria que a Bíblia fala aqui é aquela lá de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o Tiago está dizendo, chegou a aprovação, você sente falta de sabedoria, então o que é que você tem que fazer? Ele diz aqui, peça a Deus, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele encoraja a gente, dizendo, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É claro que Tiago aqui tem em mente que situação do Antigo Testamento. Uma noite, Deus aparece a Salomão e diz a Salomão, peça o que você quiser. Qual foi o pedido de Salomão? Eu quero sabedoria para governar esse povo. E Deus diz, por que você pediu isso? Além de sabedoria, eu vou dar riqueza, vou dar poder, enfim, todas as coisas que eram importantes para um rei no Antigo Testamento. O Deus de Salomão, que respondeu o pedido dele por sabedoria, é o nosso Deus. Esse é o encorajamento de Tiago. Peça, porque Deus a todos dá livremente de boa vontade. Literalmente, no grego, isso aqui está dizendo que Deus não passa na cara, Deus não impropera. O que é isso? É o seguinte, eu chego para você e digo, você pode me emprestar $100? E aí você vai perguntar, o que é que você fez com os $100 que eu emprestei na semana passada? Passa na cara, entendeu? Você vai pedir alguma coisa, a pessoa passa na cara que você errou, que você não merece aquilo, que você já tinha feito isso. Deus não faz isso, ele não impropera, ele não lança em rosto. É isso que a expressão quer dizer, ele não lança em rosto. Então você pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de sabedoria, e Deus não vai dizer, eu não vou dar não, porque semana passada eu dei e você não usou. Então ele não vai fazer isso. Ele livremente vai conceder. Esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em responder, quando as pessoas pedem a coisa certa. Então, não é. Você pode pedir para Deus tirar você do meio da provação, mas mais do que isso, você deve orar para que Deus lhe dê sabedoria. Agora, tem um catch, né? Tem um catch aqui. Você tem que pedir com fé. Veja só, verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, esse pedido de fé, com fé, sem duvidar, não é a certeza de que Deus vai dar exatamente o que você está pedindo. Porque às vezes, porque geralmente a gente não sabe orar como convém. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz isso. Nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Você pode pedir
você tem que pedir com fé sem duvidar, significa eu creio que Deus pode atender o meu pedido. Eu creio absolutamente que Deus é poderoso para fazer o que estou pedindo, mas eu não sei se Ele vai fazer isso. É o que Tiago está dizendo aqui. Eu sei que Deus é poderoso para me curar, e eu oro em fé, confiando nisso, que Ele pode me curar, mas eu não sei se Ele quer me curar. Ele pode seguir outro caminho. Pergunta ao apóstolo Paulo, 3 vezes, Deus, tira o espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus? Não. Mas eu vou lhe dar uma coisa melhor, graça, a minha graça te basta. Então, pedir com fé sem duvidar não é você ter certeza de que Deus vai dar exatamente o que você está pedindo, mas a certeza de que Ele pode responder seu pedido e que Ele vai fazer isso de uma maneira melhor e talvez diferente do que eu estou pedindo. Você talvez peça livramento, mas Deus dê graça em vez de livrar você, o que, em 2 Coríntios 12, é melhor, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então, o catch é, você tem que pedir sem duvidar. E aí, Tiago compara o crente que duvida a duas coisas. Ele diz duas coisas. Verso 6, peça, porém, com fé sem duvidar. Aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu cresci em Recife, lá no Brasil, e à beira-mar. Meu pai tinha uma casa de praia, a gente ia constantemente. E eu conheço, né, como muitos de vocês aqui, que também cresceram à beira-mar, tinha um vento chamado terral, e que ele, quando vinha da terra para o mar ficava um espelho, um lago muito tranquilo. Quando o vento mudava e ele vinha do mar para a terra, o mar ficava encapelado, muitas ondas, ficava violento, às vezes não dava nem para entrar para nadar. As ondas mudavam de acordo com o vento. E aí, essa analogia que Tiago faz do crente que duvida. Quando tudo vai bem, o terral está soprando, ele está na igreja, orando pelo pastor, contribuindo, participando dos grupos, sendo voluntário e tudo mais. O vento muda. Aí ele muda também. A dificuldade chegou, a angústia chegou, para de orar, para de contribuir, para de vir para a igreja, pragueja contra o pastor e assim por diante. As coisas estão ruins e tudo mais. Ele muda de acordo com as circunstâncias. Então, perseverança é você ficar firme com o vento terral ou o vento encapelado. E esse é o objetivo de Deus com as provas, com as dificuldades da vida, é que você aprenda a ser firme no meio de todas as dificuldades. Porque o que duvida e, portanto, não persevera, ele é como a onda do mar, agitada de um lado pelo outro, pelo vento, como é dito aqui. E Tiago diz, não pense que esse homem vai receber alguma coisa de Deus. Deus requer de nós que nós confiemos nele, e no caso aqui, sabedoria. Para você receber sabedoria, você tem que ser essa pessoa que não é agitada pelo vento da dúvida quando as circunstâncias erradas chegam. A segunda comparação está no verso 8. Ele diz assim, ele tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Na tradução da Almeida, está mais próximo do literal, ele diz assim, homem de duplo ânimo. Duplo ânimo. Literalmente, no grego, está dizendo homem que tem, é um dipsirros em grego, tem duas almas. Dipsirros, duas almas. E uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro. É interessante essa descrição que ele faz do crente que duvida. Não é? Ele tem no seu coração, ele tem dentro de si duas almas. Uma puxando para o lado, outra puxando para o outro. Portanto, ele uma hora segue uma direção, outra hora ele segue outra direção. Essa pessoa, Tiago diz aqui, ele é instável em tudo o que faz. Então, seguindo aqui o pensamento de Tiago, primeiro, se alegrem com as provações, porque o alvo delas é perseverança. Segundo, se você precisa de sabedoria para experimentar isso, para viver isso aí, peça a Deus, porque Deus dá livremente e Ele tem prazer em fazer isso. Mas você tem que pedir com fé, porque quem duvida é como a onda do mar ou uma pessoa que tem duas almas. E essa pessoa é instável em tudo que ela faz, ela não vai receber nada de Deus. Não é? Pesado, mas verdadeiro. Então, primeiro, alegria nas provações, porque você entende. Segundo, Deus, me dá sabedoria. Sei que o Senhor pode fazer isso. O Senhor deu a Salomão e eu peço ao Senhor que me dê sabedoria para eu enfrentar essas dificuldades de uma maneira que eu honre o Senhor. Terceira coisa, Tiago diz, não, dentro dessa mesma linha, não deixe a alternância financeira abalar a sua fé, mas continue sendo crente. Quando sua empresa está dando dinheiro, seu trabalho está rendendo bons recursos, ou quando você está perdendo dinheiro e a situação está ficando cada vez mais difícil. Vamos ler aqui, do verso 9 até o verso 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então ele fala aqui de cristãos pobres, humildes, e de cristãos ricos. O que já ele começa dizendo para o irmão de condição humilde, que está ali, né? Pode voltar. O irmão de condição humilde é, na verdade, o irmão pobre. É o irmão que tem uma condição de vida controladinha, ele não tem muitos recursos,
vive na ponta do lápis e tudo mais. Ele não é próspero financeiramente. Mas, Tiago diz aqui, ele deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E eu creio que essa não é uma boa tradução. A revista, a tradução Almeida, ela está mais próxima, quando diz assim, o irmão pobre glorie-se na sua dignidade. Quer dizer, você pode ser pobre e digno. Existe uma teologia correndo hoje pelas igrejas, chamada teologia da prosperidade, que diz que a prova de que Deus ama você e que você tem fé é que você é próspero, que você recebe bem, que você ganhou dinheiro, que você tem saúde, ficou bonito, arrumou um casamento e assim por diante. Então, a prosperidade é uma prova de que você é querido por Deus. A pobreza é vista como falta de fé. Se você é pobre, tem algum problema na sua fé, porque Deus é um Deus que abençoa financeiramente. Então, isso está errado, naturalmente. Essa aí é uma teologia falsa que tem prejudicado muita gente, que tem ido para essas igrejas neopentecostais e ficam frustrados, decepcionados, saem porque perderam tudo que tinham. Conheço muita gente nessa situação e finalmente descobriu que estava sendo explorado nessas igrejas. Você pode ser pobre e digno. Não existe indignidade na pobreza. Isso é invenção da teologia da prosperidade e de outras pessoas que querem ganhar dinheiro às custas da ingenuidade e do desejo que as pessoas têm de prosperar. Se você é crente e numa situação humilde, você deve se alegrar ou se orgulhar do fato de que você é de Deus. No capítulo 2, Tiago fala de maneira mais clara, ele diz assim, no Tiago 2, verso 5, meus irmãos, ouçam, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdaram o reino que ele prometeu aos que o amam? Não é? Deus dá preferência, Deus tem uma opção preferencial pelos pobres, por assim dizer. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que a cristandade nunca foi composta prioritariamente de nobres, ricos, poderosos, celebridades, homens do poder. Não, na verdade, eles perseguiram o cristianismo. O cristianismo sempre foi, na sua maioria, composto de pessoas de condição humilde, trabalhadores, órfãos, viúvas, naquela época, soldados, diaristas, gente que trabalhava no campo, pequenos negociantes. Então, havia muitos assim. E Tiago diz para eles, vocês devem se alegrar na sua condição, porque não é desonra ser pobre, não é. Então, fica firme, crente no meio da pobreza. E se você ficar rico, diz aí o verso 10, e se você ficar rico, a situação é outra. Verso 10, verso 11 agora, não, verso 10. O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. E aqui agora é o contrário. Você era próspero, tinha dinheiro, um bom negócio, você ganhava muito bem, de repente você perdeu tudo isso. Você então devia se gloriar no verdadeiro tesouro, nas verdadeiras riquezas, tendo consciência de que as riquezas aqui nesse mundo, elas passam. E olha a figura que ele usa. Ele usa a figura das flores do campo. Verso 10. O rico passará como a flor do campo. Ou seja, a riqueza que você tem aqui nesse mundo, ela é absolutamente terrena, contingente e passageira, comparado a essa que ele chama aqui flor do campo. Essa flor do campo era uma florzinha que crescia nas campinas da Palestina durante a primavera. E elas eram de várias cores, amarela, branco, verde, vermelho, azul, e formavam um tapete multicolorido, a coisa mais linda do mundo. Essa plantinha, essas florzinhas nasciam, elas duravam 2 ou 3 dias porque o sol queimava. E como elas não tinham raízes, elas então murchavam. A dona de casa passava com uma sacola, pegando esse material que ia servir de madeira ou lenha para o forno. Então, Tiago diz, assim é a sua riqueza. Você tem hoje, mas depois ela vai ser absolutamente consumida. Então, não deixe a alternância da sua situação financeira abalar a sua fé. Se você é pobre, glorie-se na sua dignidade. Se você é rico, se glorie no evangelho, porque sua riqueza é totalmente passageira. Você pode perder tudo no mau negócio, um sócio desonesto e tantas outras situações que podem acontecer. Não deixa essa questão do dinheiro afetar a sua fé em Deus. Recapitulando, tá bom? Como é que eu enfrento as provações? Primeiro, com alegria, porque eu entendo qual é o propósito delas. Segundo, pedindo sabedoria, porque Deus tem prazer em fazer isso e é o que eu preciso. E o terceiro é, não deixe que a alternância da situação financeira abale a sua fé, continue crente como sempre. 4, faça a distinção entre provação e tentação. Só um minutinho, estou sendo tentado aqui. Muito bem. Quarta coisa é você fazer a distinção de provação e tentação. Vamos ver do verso 12 até o verso 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus,
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. É muito importante você fazer, para enfrentar a provação da maneira correta, é muito importante que você faça a diferença entre provação e tentação. E isso se torna um pouco difícil, porque na língua grega, na língua original, é a mesma palavra, peirasmos, que pode ser traduzida como tentação e provação. São duas coisas diferentes, mas a palavra é a mesma. Então, os tradutores para o português, eles têm que entender o contexto para perceber qual era a intenção de Tiago quando ele escreveu peirasmos. Ele está falando de tentação ou provação. Então, como é que a gente faz essa distinção? A provação, ela tem como objetivo me aprovar, me fazer crescer. A tentação tem como objetivo me derrubar, fazer com que eu peque e fuja de Deus. Deus prova, Deus não tenta. Deus prova. A tentação, ela vem do meu coração. E o que é que Tiago está dizendo aqui? É importante você fazer isso para que você não coloque a culpa em Deus se você tomar uma decisão errada no meio da provação. Aí eu vou chegar nesse ponto mais profundamente. Mas eu quero começar primeiro com a provação. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Lembra que eu falei que o propósito é exatamente produzir perseverança? Então, feliz é aquele que aprendeu isso, que ele persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, ele foi testado como Jó. Jó foi aprovado por Deus. Né? Ele reclamou, é claro, ele fez perguntas a Deus, mas ele nunca virou as costas para Deus, ele nunca abandonou a sua fé e o temor de Deus. E no final ele foi aprovado. Então, você é feliz porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando eu me tornei professor de teologia, desde a minha... Quando eu me formei, eu já era professor no seminário. Primeiro como assistente e depois como titular. Então, eu estudei bastante, tinha muitas disciplinas que eu dava e eu era muito durão com os alunos. Né? E depois eu fui fazer o mestrado, fiz o doutorado em teologia aqui nos Estados Unidos e fui para o centro de pós-graduação Andrew Jumper da Universidade Mackenzie ensinar teologia lá. E eu botei no meu coração o seguinte, eu vou fazer provas, eu vou elaborar trabalhos e provas para os alunos para botar para fora aqueles que não são vocacionados. Tem muita gente que entra no ministério, mas não devia entrar, devia plantar batata. Né? Tem até uma ilustração sobre essa, um mau aluno, né? Entrou no seminário, relaxado e tudo mais, aí o diretor do seminário foi perguntar, por que você acha que você é pastor? Não, pastor, porque eu tive uma visão onde apareciam as letras VPB. Aí eu entendi, interpretei o meu sonho, a minha revelação, e significa vá pregar a Bíblia. Aí o diretor disse, não, meu irmão, você interpretou errado, é vá plantar batata. O que é que você está fazendo aqui no seminário? Botou o cabo para fora. Né? Então, eu tinha essa intenção de ser durão para botar para fora os plantadores de batata, né, que nunca deveriam estar lá. E minhas provas eram um terror. Quando eu dizia assim, sexta-feira vai ter prova, o aluno já começava a ter cólicas na segunda-feira, né? Porque a prova era... E eu fazia isso mesmo. Com o tempo, né, os filhos chegaram, foram crescendo, e a gente aprende mais com os filhos do que os filhos aprendem com os pais, e eu mudei a minha atitude. Mudei mesmo. As provas continuavam a ser duras, mas em vez da minha intenção de desaprovar o mau aluno, as provas passaram a ser para dar oportunidade ao bom aluno de ser aprovado. Então, a intenção mudou. E é isso que Deus faz. Quando Deus lhe testa, Ele não está querendo quebrar você. Ele não está querendo destruir você e a sua fé. Ele está querendo que você seja aprovado. Isso é o que Deus faz. Deus prova com esse objetivo. Como ele diz aqui, você vai receber a coroa da vida, que pode ser traduzido como a vida como coroa. Se você persevera, a vida eterna vai ser dada a você como recompensa. E a prova de que essa interpretação está correta é que ele diz logo em seguida que Deus, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amar a Deus significa crer em Deus, desejá-lo, sentir falta dele, querer estar perto dele, ter desejos profundos de agradá-lo. Então, uma pessoa que faz isso, ela aprendeu que faz isso. Quando está sendo provada, ela é aquela pessoa que Deus deseja produzir em você. Então, veja a linha de pensamento. Você está sendo provado? Primeiro, se alegre, porque as provações têm o objetivo de fazer com que você seja perseverante. Segundo, se está faltando sabedoria para você fazer isso, peça a Deus que Ele vai dar livremente, peça porém com fé. Terceiro, não deixe que a alternância da situação financeira abale a sua fé. Porque, quinto, você tem que fazer a diferença entre provação e tentação. Deus não está tentando você. Deus está provando você porque Ele quer aprovar você e dar a coroa da vida. E a prova de que isso está acontecendo é que você ama a Deus. Você aprendeu? Se você ama a Deus, você vai enfrentar a provação da maneira correta. Tem muita gente que reclama de Deus, fica com raiva de Deus, acha que Deus é injusto. Não sei porque que aconteceu comigo, não podia ter acontecido com fulano que é pior do que eu. E assim por diante. O meu vizinho, né, por exemplo, e assim por diante. Por que comigo? Então, o alvo de Deus é que você nunca mais faça essa pergunta.
mas que você, diante da provação, você diga, Deus, muito obrigado. Eu não entendo, mas eu sei que é para o meu bem. E eu sei que o Senhor está querendo produzir em mim perseverança. Portanto, a minha reação vai ser de contentamento, porque meu Deus cuida de mim. E Ele está preocupado com o meu crescimento. A tentação é diferente. Veja o que é a tentação. Ele diz no verso final, ele diz no verso 13, quando alguém for tentado, mesma palavra, peirasmos, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta, não. A tentação vem do próprio coração. Agora, eu vou contar uma história, vou contar uma ilustração que faz essa diferença. Imagine, não é, você é assalariado, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, no seu escritório, e em vez de José, que era o seu colega de trabalho, de 60 anos de idade, José se aposentou. E o chefe contratou uma moça, uma estagiária, linda, vestida de pra que saia. Né? Pra que saia. Tem a maxi, mini, midi e agora é a pra quê, né? Pra que saia. Então, em vez de José, você tem a estagiária lá sentada, né? E você vai ter que trabalhar com ela o dia todo. Então, aquilo ali é uma provação da sua fé. Deus está provando, porque ser crente com José de lado é fácil, né? Agora, você ser crente com a estagiária de lado é outro nível, né? Como eu disse, é o nível mais alto, né? Como é? É o nível hard, né? É o nível hard, né? E aí, Deus não está lhe tentando. Isso aí, Deus está provando a sua fidelidade a Ele, a sua mulher, aos princípios cristãos e assim por diante. Mas isso que é uma provação da parte de Deus pode se tornar uma tentação por causa da corrupção do seu coração. Então, você, quando isso acontecer, você não deve dizer assim, né? Deus, você deve dizer assim, eu estou pensando aqui, né? Deus, cega teu servo, né? Cega teu servo, porque eu não quero pecar, eu sei que o Senhor está me testando, mas aí quero que o Senhor me guarde e assim por diante. A tentação, ela não vem de Deus, mas ela procede do nosso próprio coração. Veja aqui como ele diz, ó, verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo sendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera morte. Aqui Tiago está dando a dinâmica do pecado. Como é que o pecado funciona? Como é que acontece o pecado? E aqui eu vou contar um enredo de uma novela e você vai me dizer quem é o autor desse enredo. Um certo homem estava andando na rua, de repente aparece diante dele uma mulher muito bonita, sedutora, conversa com ele, seduz e os dois vão para a cama. E ela fica grávida. Depois de um certo tempo, quando o menino nasce e cresce, a primeira coisa que ele faz é matar o pai. Quem escreveu esse enredo? Tiago, está aqui. É isso que ele está dizendo. O pecado é assim, ó. Veja só. Primeiro, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Primeiro vem a tentação. A tentação seduz você. Mas você pode dizer não. Né? Você pode reagir. Eu não posso impedir que uma mulher tentadora apareça na minha frente, no meu campo visual. Mas eu posso evitar a segunda olhada. Não posso? Ou seguir com o rabo do olho, né? Como alguns dizem assim, não, eu não dou uma segunda olhada, porque eu fico acompanhando só com o rabo do olho. Então, imagine esse homem, a mulher apareceu, conversou com ele, seduziu. Isso é o pecado, é assim que o pecado funciona. A cobiça vem ao seu coração. Você olha o objeto de cobiça e você tem a opção, como crente, pelo poder do Espírito Santo, dizer não. Ou você aceita o que a cobiça deseja. Aí o que é que acontece? Ao casamento, à união, à relação, comparada à relação sexual, entre o seu coração e a cobiça. E uma vez que isso aconteceu, teve essa relação, a cobiça engravida. E o que é que ela produz? Pecado. E qual é a consequência do pecado? A morte. Então, é isso que acontece. Não diga, quando você for tentado e você cair, não diga a Deus, Deus, a culpa é sua. A culpa, o senhor podia ter feito de outra maneira. Por que é que o senhor mandou aquela estagiária para lá? Por que é que José tinha que se aposentar logo agora? Né? Então, a gente fica culpando Deus. Deus não tenta você. A tentação vem do seu próprio coração. Vem do seu próprio coração. A tentação não é pecado. Isso aqui é importante. Não confunda isso aí. A tentação em si não é pecado. Pecado é quando você diz sim para a tentação. Quer seja no coração, quer seja por palavras ou por obras, ou qualquer outra coisa. Mas ser tentado não é em si pecado. Aqui eu vou dizer uma coisa. Eu não quero ser mal compreendido, mas esse assunto é importante. Nós sabemos que há pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo. Essa atração, ela se torna, da mesma forma que tem homens que são atraídos excessivamente por mulheres a ponto de nunca ficar com uma. É um polígamo. Ele sai trocando mulher assim por diante. Né? Ele não pode ver um rabo de saia, como a gente diz. É tentado do mesmo jeito. São tentações. Essa pessoa com desejos
homoafetivos, ela é tentada, mas ela pode dizer não. E enquanto ela diz não, ela não está pecando. Ela não está pecando. Muitos escolhem o caminho do celibato exatamente porque não podem casar, porque o casamento não seria na forma da ordem natural. Isso é importante porque, às vezes, pessoas que sofrem com isso, com essa atração por pessoas do mesmo sexo, elas acham que não há caminho, que não há solução para elas. Existe sim, existe sim. Ela pode aprender a dizer não para a tentação, porque a tentação ela só se torna pecado quando engravida com o nosso desejo. Se você está dizendo não, então não houve concepção e não houve pecado. Tá? Os pensamentos vêm, os desejos vêm, mas você pode dizer não. É para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, a comunhão dos santos, onde nós aprendemos e onde nós nos ajudamos mutuamente. Então, quando você for tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas a tentação vem do seu próprio coração e se torna pecado quando você diz sim. E aí, então, o pecado é consumado e ele gera a morte. Então, é muito importante que você faça a distinção entre tentação e provação. Deus prova, nosso coração nos tenta. Agora, está faltando uma personagem aqui no texto. Né? Quem é que está faltando aqui? O diabo. Não é? Porque tem gente que bota a culpa no diabo. Eu me lembro quando Jim Swaggart, aquele grande televangelista, ele foi apanhado em pecado. Não me lembro se foi com pecado de ordem financeira, roubando da igreja, mas teve adultério também. E ele era o televangelista mais conhecido e popular do mundo, na época. E eu me lembro quando ele foi na televisão, no programa dele, pedir perdão. Eu era um crente novo. E ele disse assim, eu de fato pequei, but the devil made me do it. The devil made me do it. Eu nunca esqueci isso aqui. Eu não acho que Deus vai julgar. Mas se o que ele está dizendo é o que ele acredita realmente, eu não creio que ele estava arrependido de verdade. Porque quando o crente cai, ou ele põe a culpa em Deus, ou ele põe a culpa no diabo, ou nas circunstâncias ao seu redor. Você só pode ser restaurado, renovado, quando você assumir a responsabilidade do seu pecado. Como pastor, eu já ouvi muita confissão. O nosso pastor aqui vai poder confirmar isso aqui. De muita gente que foi apanhada em pecado e foi confessar, foi falar e foi procurar ajuda. E quando ele diz assim, é verdade, eu pequei, mas aí, para mim, já introduz uma desculpa que mostra que não há arrependimento verdadeiro. Para que você seja restaurado, você tem que assumir integralmente o seu pecado, sem botar a culpa em ninguém, pedir perdão a Deus por ele, ser perdoado, restaurado e continuar a caminhada. É importante fazer essa distinção. É assim que a gente enfrenta as provações, com alegria, pedindo a Deus sabedoria, não se deixando mover pelas alternâncias, fazendo a distinção entre tentação e provação, porque Deus, e sabendo o que é que Deus é, esse é outro ponto, o que é que Deus é e o que é que Ele nos dá. Do verso 10, eu amo essa parte, talvez a mais que eu gosto mais. Do verso 16 em diante, meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Tiago está aqui dizendo para os cristãos que estavam sendo provados que Deus não tenta ninguém. Na verdade, dele só vem coisa boa. Toda boa dádiva, ele diz aí, no verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Deus não tenta você. Deus não tenta. E mesmo quando ele está provando, ele está dando a você coisas boas. Ele tem um propósito bom. Por quê? E ele não muda nesse propósito. Porque tem gente que acha que Deus é assim, né? Mal me quer, bem me quer. Bem me quer, mal me quer. Tem dia que ele amanhece de bom humor, então tudo vai dar certo. Tem dia que ele amanhece de mau humor, então é só desgraça durante o dia. Não. A imutabilidade de Deus é que garante a nossa salvação. Veja só. Tiago diz aqui, no verso 18, que pela decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, pela palavra da verdade, que é o Evangelho, eu fui regenerado, transformado. É a experiência de vocês, a maioria de vocês. A palavra de Deus veio ao seu coração, mudou o seu coração, Deus gerou você como uma nova criatura, uma nova pessoa através da palavra da verdade. Por que ele fez isso? A fim de sermos, estou no final do verso 18, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tem um novo mundo chegando aí. Uma nova humanidade, novos céus e nova terra. Isaías fala disso, 2 Pedro capítulo 3, Apocalipse 20 e 21, fala que Deus vai transformar, quando Cristo vier, toda essa realidade vai ser transformada num mundo novo e os mortos em Cristo vão ressuscitar com corpos gloriosos para morar ali. Então, os primeiros frutos disso, a amostragem disso aí, é a igreja, são os crentes, aquelas pessoas que foram transformadas e que têm a vida mudada pela palavra da verdade. Esse é o plano de Deus. Por que é que Deus haveria de mandar provação para derrubar você? Esse é o ponto. Por que Deus faria isso se o propósito dele é exatamente uma nova humanidade, um povo que ele ama e que ele protege e abençoa? Seria ir contra a própria casa. Toda boa dádiva vem lá do alto. E esse Deus é imutável. Você viu aqui como Tiago chama ele? Pai das luzes. O que é que você acha que isso significa?
Ele é o criador do sol, das estrelas, de tudo que existe. As luzes aqui são as luzes do firmamento. Ele é o Pai no sentido de que ele criou todas essas coisas. Por que Tiago está dizendo isso? Porque ele vai dizer que Deus, sendo o Pai das luzes, ele não é inconstante como as luzes. Veja aqui, ó. Toda boa dádiva, verso 17. Desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se você ficar em pé ao meio-dia, 1h da tarde, se você ficar num lugar aberto, a 1h da tarde, você vai ver a sua sombra projetada. Às 4h da tarde, a sombra já mudou. À medida que as luzes mudam, a sombra muda também. Mas Deus não muda como essas sombras mudam. Ele é imutável. E é isso que garante a nossa salvação e assim por diante. Agora você entendeu aqui, ó. Ele é o Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. O sol se move, a estrela se move, a lua se move. O sol projeta uma sombra que muda. Mas Deus, que é o Criador do sol, Ele mesmo não muda. E o propósito dele para você é o mesmo. Fazer com que você seja um crente perfeito, perseverante, no meio de todas as tribulações. Profundo isso aí, não é? De Tiago, coisa maravilhosa. Muito bem. E agora a última coisa. Eu não sei meu tempo quanto está, pastor. Meu tempo acabou. Vocês vão ser provados, tá? Porque eu vou só terminar isso aqui. E aí é o meu último ponto, pastor. Verso 19, ele diz assim: meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A última orientação de Tiago para quando você está aprovado é o seguinte: cale a boca. Não fale, ouça mais. É por isso que Deus deu 2 ouvidos e 1 boca. Você tem que ouvir mais em vez de falar. Porque quando você fala com ira, você vai xingar, você vai insultar, você vai ferir as pessoas, você vai dizer coisas que não podem ser retiradas depois. A ira do homem não produz a justiça de Deus, como ele diz aqui. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, você irado, você não vai tomar decisões que vão glorificar Deus. Ao contrário, se você age no calor da coisa, você vai fazer coisas das quais você vai se arrepender. Terminou. Infelizmente, né, o tempo, então tem que parar aqui, mas vamos só recapitular, fechando, pastor. No meio das provações, eu me lembro agora que, não, deixa. No meio das provações, você tem que se alegrar, porque você sabe o motivo. Você vai pedir sabedoria, sabendo que Deus vai dar, sem duvidar. Terceiro, você não vai deixar a alternância econômica abalar a sua fé. Quinto, você vai fazer a distinção entre provação e tentação. Sexto, você vai saber que Deus não tenta, dele só vem coisas boas. E sétimo, eu tenho que aprender a calar minha boca dentro da provação, ouvir mais antes de falar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe. Pastor.